temos a peça Exaltemos a Pátria, 18 horas e 30 minutos. Agora, para sábado e domingo, temos a peça das nossas crianças, que foi mesmo elaborada para o mês de junho, alusivo ao mês da criança, mas ainda vai continuar, não sabemos até quando, mas para este final de semana teremos esta grande peça das nossas crianças, dos nossos atores mirins que todos os dias estão aqui a ensaiar, mesmo depois de toda a preparação antes do próprio espetáculo, ainda continuam a ensaiar para poderem trazer um espetáculo fantástico para os nossos telespectadores que estão aí em casa. Então, preparem apenas 100 meticais para os vossos filhos e também 250 meticais para vocês verem esta grande peça. Quero também aproveitar para dar muita força a um grande amigo, ao Dalton Bay. Dalton Bay, muita força para si. Está a passar por situações difíceis, não é? Então, muita força. Eu sei que está aí a assistir o programa, sempre ligado ao nosso Café Fresco, Dalton Bay. Eu espero que tudo corra da melhor forma possível. Quero também desejar rápidas melhoras a todos os nossos telespectadores que hoje não se encontram bem de saúde. Agora quero pedir ao meu colega que coloca, o Manuel Conde, que coloque o contacto, o 84 38 04 986. Vamos conversar um pouco convosco, porque daqui a pouquinho teremos o nosso convidado para esta edição. Vamos hoje conversar com José Massango. Falaremos sobre um assunto que deixou aqui a desejar e os nossos telespectadores também pediram que continuasse a conversa, só que não conseguimos, não é? Por causa do tempo e tudo, mas hoje vamos sim falar sobre um assunto religioso. Vamos tocar aquela parte da nossa vida que é muito sensível. Não se fala de religião sem tocar sensibilidades, não se fala de religião sem tocar famílias, sem tocar principalmente certos grupos sociais. Vamos falar hoje sobre aquela confusão que existe, porque nós costumamos dizer, olha, nas igrejas tem espíritos que falam, tem igrejas que têm espíritos que falam, que não falam. Será que os mortos falam? Então esta é a pergunta para a nossa conversa de hoje. Será que os mortos falam? O José Massango, o nosso teólogo e também filósofo, estará conosco para esta conversa e vai tirar algumas dúvidas e também vamos poder abrir as linhas para que você que está em casa possa, sem dúvidas, deixar a sua contribuição para o nosso tema de hoje. O 84 38 04 986 é o contacto para que você que está em casa possa interagir conosco e poder também ter uma conversa fantástica conosco. Deixa aí cabular, tenho uma informação para todos amantes de direito, para todos estudantes, para todos docentes também de direito. Vai acontecer uma palestra amanhã no Centro de Formação Jurídico-Judiciária da Universidade Eduardo Mondlane, por volta das 13 horas. Vai acontecer uma conversa, não é, com um jurista português, ele que vai trazer aqui um tema para a conversa, a questão dos processos, a questão da morosidade nos processos em tribunal. De certeza que o Moçambique, infelizmente, é um dos países que tem um índice muito, mas muito baixo de pessoas que acreditam na justiça, de pessoas que olham para os tribunais formais, porque temos os tribunais comunitários, mas também temos os tribunais formais, que não são necessariamente aqueles de tradição, de costume, não é de regulado, não são tribunais de regulado. E, sem dúvidas, esses tribunais são pouco usados pela sociedade moçambicana. Apenas 15% da sociedade moçambicana adere à justiça formal para a resolução de conflitos. E muitos dos casos é devido mesmo à morosidade nos processos. Então, vai-se discutir este assunto amanhã, por volta das 13 horas. As vagas são limitadas, mas está para todas as pessoas interessadas sobre este tema. Vai ser uma conversa mesmo de jurista
para juristas e também para aspirantes a juristas. E é por isso que o convite fica para todo o pessoal aí de casa que esteja interessado. De certeza que você que está em casa pode ser aquela pessoa que faz parte desta minoria, destes 15% que vai aos tribunais, mas ao mesmo tempo sofre com esta questão de morosidade no que diz respeito aos processos judiciais. Então, poderá lá também tirar as suas dúvidas e também trazer as suas contribuições, porque várias áreas do direito estarão lá também representadas para poderem conversar sobre esta temática. Não só advogados, não só os juízes, estarão lá também pessoas, estarão lá magistrados não só do Judiciário, mas também do Ministério Público. Então, esta é a oportunidade de você que está em casa também poder partilhar a sua opinião. 85% da sociedade moçambicana ainda resolve os seus problemas de forma consuetudinária. Consuetudinária, isso quer dizer de forma tradicional. Ainda usamos os nossos métodos tradicionais para a resolução dos nossos conflitos. Mas, infelizmente, tem situações que não são dessa forma que devem ser resolvidas. Muitas vezes nós acabamos resolvendo conflitos que têm que ver, por exemplo, com violação dentro da nossa família, através de pagamentos, e acabamos fazendo com que os nossos filhos, as nossas filhas voltem a passar por situações dessas. Muitas vezes, infelizmente, por causa desta questão de não acreditarmos na justiça, por causa da demora, que é essa morosidade toda que acontece. Então, eu convido a você que está em casa amanhã às 13 horas no Centro de Formação Jurídico-Judiciária da Universidade Eduardo Mondlane para poderem participar desta conversa. Tem também um evento que vai acontecer no dia 7, aliás, 2 eventos, não é? Dia 7 deste mês, isto é, próximo domingo. Um evento vai acontecer por volta das 13 horas no Jardim Tunduro. A partir das 13 horas vai ter uma conversa sobre depressão. A Associação Mozambilo está a organizar este evento e um dos oradores desta conversa é mesmo o nosso Arafat, um dos comunicadores nacionais, e ele estará lá também para deixar ficar a sua contribuição sobre este assunto que assola principalmente a nossa juventude. Vai também ter um evento para todos os amantes de desporto, vai ter um evento de judo. Eu vou dar mais informações ao longo desta conversa de hoje, mas vai ter um evento de judo. Os nossos judocas também estão a ter um treinamento desde a semana passada até esta semana, termina amanhã. Eles estão a ter uma formação com um coach, como eles dizem, não é? Com um coach japonês, e ele está, sem dúvidas, a preparar os nossos atletas e, acima de tudo, são os nossos coaches, são os nossos treinadores que estão a ser formados para poderem saber lidar com as crianças que também estão a preparar-se para poderem... Opa, temos alguém em linha. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem tenho o prazer de falar e de onde é que nos liga? Tua comadre. Olha, eu ouço muito distante a minha telespectadora. Com quem tenho o prazer de falar? Mãe da Noemi. Opa, Manuel Conjo, eu não tenho retorno cá no estúdio. Não consigo ouvir a minha telespectadora. Eu pedi a minha querida, eu peço para desligar e voltar a ligar daqui a pouquinho. Pode ser? Tá bem. Tá certo, muito obrigada. Foi a nossa... Infelizmente, nós estamos aqui a ter o retorno, mas daqui a pouquinho, minha querida, vai poder falar conosco. Não liguem agora, o meu técnico de som ainda está a regularizar esta questão e daqui a pouquinho mesmo, daqui a pouquinho ou quase já, o José Massango entra aí. Hermínio, ajuda aí o José Massango. Eu quero conversar já com o José Massango, nosso convidado para esta edição. Ele que vai aqui tirar-nos essas dúvidas como teólogo e também como filósofo, vai tirar-nos essas dúvidas sobre se os mortos falam. Será que eles falam de verdade? Tem religiões que acreditam
que os mortos falam e eles têm sempre alguma coisa a dizer para a vida dos vivos, né? Então, vamos, sem dúvidas, debater sobre esta questão. Vamos também abrir espaço para que você que está aí em casa possa interagir conosco. Mas, infelizmente, ainda não vamos poder ter as linhas abertas. Ainda estamos a organizar esta questão do retorno aqui no estúdio. Mas, daqui a pouquinho mesmo, prepare o seu crédito. A minha telespectadora que ligou para nós também já pode, sem dúvidas, aguardar um bocadinho só. Daqui a pouquinho vamos conversar consigo aí de casa. Mas já temos o nosso convidado para esta edição, José Massango, bem-vindo ao programa. É um prazer recebê-lo. Obrigado, saudações efusivas. Bom dia, Quitéria. Obrigada a nós pela presença, o José Massango, sempre a rigor, ele sempre a representar muito bem, não é? Sabendo que as mulheres são chiques, por exemplo da Quitéria, também tem que representar os homens. Opa! Então está aí também a representar a ala masculina. José Massango, final de semana, como é que foi? Como é que foram essas semanas, não é? Bom, o meu final de semana foi, acima de tudo, é uma engraçado, semana... eu estou a falar de final de semana numa quinta-feira. Ok? Mas como é que está a ser a semana? Foi uma semana abençoada. Esta semana também está sendo uma semana abençoada, porque todavia Deus tem ajudado. Não posso conseguir fazer tudo sozinho. Há que ter um ajudador e esse ajudador é Deus. É verdade. E de facto, não importa qual seja a sua religião, se você acredita que existe um ente superior a si, sem dúvidas, este ente superior que lhe ajuda dia após dia. Eu acredito que tenho Deus e é por isso que Ele está sempre comigo. O ser humano, por natureza, acredita num ser divino? Não todos. Eu já recebi aqui um senhor que diz que não acredita em nenhum ser divino, que o homem, para atingir a sua felicidade, eu não sei se ele estava aí a seguir as regras de Aristóteles ou de Sócrates, com continuação de Sócrates, não sei, sobre a felicidade. Ele dizia que a felicidade é algo que o ser humano deve buscar por si só e ele não depende de nenhum ser divino. A vida na Terra depende da pessoa e pronto. É a perspectiva dele. Eu sou do pressuposto de que para eu ser feliz eu tenho que ir avante, e para conseguir ser feliz existe um ser supremo, um ser transcendencial, que o mesmo ser ajuda a alcançar esta felicidade. Que em algum momento a mesma pessoa defendia que esta felicidade, ou melhor, a finalidade de um ser humano é ser feliz. Para eu ser feliz tenho que ir atrás e também receber esta ajuda desse ser divino. Aí eu terei a verdadeira felicidade. Porque nós, em algum momento, podemos ter uma felicidade que não é verdadeira. Mas aquela que é uma felicidade pura, aquela que é a felicidade verdadeira, eu recebo com a ajuda de Deus. É assim que eu recebo essa felicidade. Não porque eu recebo essa felicidade por outros seres, defuntos, antepassados, etc. Então, este ser superior para si não é em nenhum momento pessoas que foram... Uau! Ainda bem que tocou nessa questão. Se essa felicidade depende daquelas pessoas que já se foram, daquelas pessoas que já morreram. Porque é uma questão que tem a ver com o tema 2. Acho que até no final do programa nós teremos uma resposta pertinente ou uma proposta em relação a essa questão. Mas para mim, a minha felicidade não depende de um defunto, não depende de um antepassado, mas sim depende de um ser que criou todo o universo. E esse ser que criou todo o universo é Deus. Mas agora, nunca teve aquelas cerimônias de adoração aos antepassados dentro da sua família? Dizer nunca, estarei a mentir. Mas isso foi no passado. No passado eu tinha uma adoração
eu, em algum momento, invocava esses mortos, defuntos, e fazia muitas cerimônias, em algum momento oferecia oferendas para ajudar na minha vida. E em algum momento ajudavam. Se for a prestar atenção, esses mesmos seres ajudam. Então existem ou não existem? Eles têm alguma ação para os vivos ou eles morreram? Há uma coisa que nós temos que entender. Eles ajudam, mas então eles existem. Primeiro, eles existem. Eles não existem. Eles não existem. Como é que eles não existem se eles têm uma ação? Eles podem trazer uma ação perante os vivos. Bom, irei explicar o porquê. Nós, para entender melhor esta questão, primeiro há que recuar um pouco na história. Houve uma rebelião nos céus. Nos céus é onde nós encontramos o trono de Deus. Deus encontra-se no terceiro céu, onde há o seu trono. De realçar que, primeiramente, Satanás era um anjo, fazia tudo que Deus ordenava. Mas, em contrapartida, por arrogância, por soberbia, Satanás queria aquele trono, que também queria comandar. Mas Deus viu que este anjo, que em algum momento era bom, mas tinha certos objetivos obscuros, Deus apartou Satanás da sua presença. E quando Satanás sai do trono de Deus, ele não sai sozinho. Ele sai juntamente com outros anjos. E aqueles anjos são aqueles que, em algum momento, quando nós estamos para fazer uma cerimônia tradicional, são esses anjos que aparecem. Não significa que são os nossos defuntos, os nossos antepassados. Os nossos antepassados, os nossos defuntos, não falam. Os nossos antepassados não aparecem numa outra pessoa. José Massango, existem igrejas que invocam Correto. os mortos. Sim. Estaríamos a dizer que estão a invocar esses anjos das trevas e não necessariamente os antepassados? Estão a invocar aqueles anjos das trevas, aqueles demônios. Um antepassado não fala, um antepassado não ouve, um defunto não responde às tuas petições. Para melhor compreensão dessa questão, quando Jesus explicava aos seus discípulos o que é a morte, ele deu um exemplo de Lázaro. Lázaro era amigo de Cristo. Lázaro estava morto há 3 dias. O seu corpo já estava duro, o seu corpo já trazia um mau cheiro. Então, ele explica a questão da morte partindo da morte de Lázaro. Ele diz o seguinte: Lázaro está morto, mas eu irei ressuscitá-lo. Por quê? Porque naquele exato momento Cristo mostrou aos seus discípulos que ele tem ou tinha autoridade de ressuscitar Lázaro. Mas há uma coisa que eles não estavam a entender. Pensavam que Lázaro estivesse num sono natural. Não, Lázaro estava morto. Então, quando Cristo Jesus dá aquele exemplo, era uma forma de explicitar como é que uma pessoa pode ressuscitar. Como é que uma pessoa, quando está morto, se encontra. Isso significa que quando uma pessoa está morta, ou a pessoa está morta, significa que essa pessoa não tem a consciência de nada. A pessoa, quando está morta, está num sono profundo. E essa pessoa não tem a noção da história. Essa pessoa não tem a noção do tempo. Não sabe o que está acontecendo hoje. Não sabe o que irá acontecer amanhã. Eu tenho uma pergunta. José Massango, na sua família, quando alguém perde a vida,
é inteirado, tem o 8º dia. Na minha família fazem isso, mas eu só participo, mas eu sei que não é o correto, não é o ideal. Normalmente os religiosos, vou assim dizer, os cristãos, vou assim dizer até da melhor, como dizem que é a melhor forma de referir, não é? Costumam dizer que se você não acredita, não participe. Eu participo, mas eu não acredito em aquelas cerimônias, uma vez que sou daquela família, há que participar. Mas no momento da evocação, daqueles espíritos, no momento daquela conversa, eu não participo. A última cerimônia que eu participei foi da minha mãe. Foi a partir daí que eu me apartei definitivamente daquelas cerimônias. Isso significa que, antigamente, eu acreditava naquelas cerimônias. Antigamente, eu participava. O que fez não acreditar mais? Uau! Que boa questão. É que eu faço essa questão porque a maior parte dos nossos telespectadores, a maior parte das pessoas com quem nós conversamos e nos dizem: eu já não acredito nessa forma tradicional de viver, como costumam dizer, porque chegou a conhecer Deus. Será que não conhecia? Então, eu quero perceber de si em particular o que é que lhe leva a hoje não olhar mais para esta questão como algo que pode lhe beneficiar em sua vida. Bom, a minha resposta acho que será diferente de outras questões que aqui tem recebido. Eu participava, vivia, mas há uma coisa que aconteceu. Eu deixei de participar naquelas cerimônias a partir do momento que eu perdi a minha mãe. Quando perdi a minha mãe, o que aconteceu? Eu entrava nessas igrejas que em algum momento invocava os mortos. Então, ela perde a vida hoje e amanhã começa a se manifestar. Amanhã começa a falar: eu preciso daquilo, mais aquilo, quero aquilo, mais aquilo. Então ela perde a vida hoje e amanhã já está a fazer... Sim, amanhã já está lá a se manifestar. Amanhã já está lá a fazer algumas petições. Então, sabendo que eu sou um investigador, além de tudo, um acadêmico, eu decidi fazer uma pesquisa. Porque isso tocou o meu coração. Há uma coisa que eu queria fazer com ela. Queria dar um abraço, dar um beijinho, mas eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia fazer isso e me doía ver uma outra pessoa em que invocava ela. E em algum momento, a voz era a mesma. Os conselhos eram os mesmos. A maneira de falar era a mesma. Conhecia toda a minha vida. Então, como não acreditar que essa é a mulher que lhe deu a vida? Há uma coisa, a partir daquele momento, dá para perceber que já não era ela. É um espírito enganoso. Porque Satanás é astuto. Satanás, em algum momento, para manipular... Mas ele tem capacidade de usar a todas as pessoas que morrem. Tem a capacidade. Onde é que está Deus? Não interpretem de uma forma negativa, telespectadores, mas eu pergunto, onde é que está Deus neste momento para as pessoas, por exemplo, que deram a sua vida, em vida estiveram a lutar para fazer o certo, para seguir os mandamentos de Deus? Onde é que está? Estamos a querer dizer que o Satanás é mais poderoso que Deus? Não. Que Satanás pode usar os seres de Deus? Satanás nunca será melhor que Deus. Então, por que ele pode usar os seres que são de Cristo? Os seres que são apenas de Cristo? Bom, há uma coisa que nós temos que entender. Partindo do pressuposto
de que Cristo é o Olha, mesmo. desculpa, eu ouço um ruído aqui, Beyoncé. Beyoncé, eu ouço um ruído aqui. Pedia que nos ajudasse, por favor. Sim. Sim, mas Partindo do pressuposto de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, nós temos que ter em conta que também Satanás é o mesmo ontem e hoje até ser destruído. Há uma coisa que nós temos que entender. Deus tem uma promessa para aquelas pessoas que morrem. Mas essa promessa, essa esperança, não é para aquela pessoa que morreu na iniquidade, mas sim é para aquela pessoa que morreu em Cristo. É para aquela pessoa que era justa. Para essa pessoa, no dia, talvez, quando Cristo volte, terá a oportunidade de ressuscitar e ter a vida eterna. Então, isso significa que hoje, aqueles que morreram, a minha mãe, que morreu em 2016, agora está num sono profundo. Ela não pode falar agora. Que ela pode ser usada por Satanás. Não é ela. Não é ela. Ela não pode ser usada. A voz que ela tinha em vida, os sonhos que ela tinha em vida, as conversas que ela tinha em vida convosco, os conselhos que ela dava-vos em vida. Quitéria, morreu. Quando uma pessoa morre, não fala. Quando uma pessoa morre, não tem ideia de nada. Quando uma pessoa morre, não sabe de nada sobre a sua vida. Agora eu tenho uma pergunta. Acredita que podem existir fantasmas? Fantasmas? Sim. Não acredito. O doutor Simila, o grande doutor Simila, docente da Escola Superior de Jornalismo, disse em uma conversa: se vocês saírem de Maputo para conhecer todo o país e vocês andarem de noite, vocês vão perceber que existem fantasmas. O Manuel Conjo está aí a gritar e a dizer: olha, eu já vi fantasmas várias vezes. Então nos perguntamos, esses fantasmas são pessoas vivas? São pessoas mortas? O Manuel Conjo diz que se a pessoa quiser ver fantasmas, vá a Mocatino de noite. O jovem vive em Mocatino. E o Dr. Simila disse, olha, ele faz muitas análises relativas à Igreja Católica, ele lê muito sobre a Igreja Católica. E ele disse, olha, fantasmas existem. E só quem viu é que pode dizer que existem. Então, ficamos aqui com dúvidas. O Massango diz que não existem fantasmas. Quitéria, há uma coisa que nós temos que entender. Instituições, é um exemplo, instituições do ensino superior têm partições, têm uma divisão. Numa universidade, nós encontramos faculdades, encontramos escolas, encontramos institutos. Isso significa que Satanás tem ramos, tem uma divisão. Há uma divisão, há um ramo de Satanás onde encontramos aqueles que dizem que são defuntos, aqueles que dizem que são antepassados. Encontramos um outro ramo de Satanás, onde vamos encontrar aqueles que em algum momento dizem que profetizam. Até consegue ver que você te fala do útero e te dá um novo útero. Então, isso significa que Satanás tem uma divisão, tem ramos. Isso de defuntos existem, não existem, defuntos não existem, antepassados não falam. Então, voltamos àquela questão que foi bem mediatizada, ou muito mediatizada, a questão da Kiss Mavota, não é? Nós vimos há alguns anos um tumulto naquela escola e dizia-se que a família Kiss Mavota
a família Mavota, não é? E diziam vovó Kiss, né? A família Mavota estava a reivindicar, não sei o quê, os que estavam ali enterrados. E foram lá pessoas de igrejas, foram lá várias confissões religiosas e não conseguiram resolver a situação. Mas, quando foi-se fazer lá a tal cerimônia, que as meninas, quando manifestavam, diziam querer, obrigavam a escola a fazer, tudo parou. Hoje em dia ninguém desmaia lá. Bom, acompanhei esse evento, muitos religiosos foram para lá, estudiosos, para tentar dissipar algumas dúvidas. Nós vimos antropólogos, sociólogos, psicólogos, confissões religiosas, e no final foi resolvido de forma tradicional. Sim, e quando foram os curandeiros para lá, conseguiram resolver. Por que conseguiram? Eu vi aí o Massango a levantar os dedos de forma, assim, num olhar nu e cru, nós percebemos que resolveram. Há uma coisa que nós temos que perceber. Aquelas pessoas que em algum momento se manifestavam e diziam que a família precisava daquilo, mais daquilo, mais daquilo, não era aquela família. Não era a família Mavota. Então, são maus espíritos, são demônios. Então, são demônios que se manifestaram naquele momento. E quem pode tirar esses demônios? Quem pode tirar esses demônios? Para Deus tudo é possível. Deus pode tirar então, esses demônios. O que aconteceu ali? Porque não foi só uma igreja, foram várias igrejas, várias confissões religiosas foram para lá para tentar resolver a situação. Não foi uma igreja, foram várias. E não conseguiram resolver a situação. A igreja não conseguiu resolver a situação. Essa parte eu não consegui presenciar. Se a igreja não conseguiu, se a palavra de Deus não conseguiu. Até os próprios jovens de lá faziam orações e tal. Não, para Deus tudo é possível. Então, isso significa que naquele momento aqueles curandeiros é que conseguiram atenuar aquela dor, atenuar aquela manifestação. Os que sentiram na pele, acho que não estão a dizer isso neste momento, Massango. Devem estar a dizer não atenuou, não, parou mesmo. Não parou. Não parou? Não parou. Isso pode voltar a acontecer daqui a algum tempo. Quando Deus opera, é para sempre. Mas quando um demônio, quando um mau espírito, quando um falso opera, isso é algo temporal. É algo que daqui a algum tempo volta a acontecer. Então, aqueles que apareceram naquela escola não são defuntos, não são antepassados. Eu já li muitas teorias, muitos pensadores que defendem os antepassados. E o que eles tinham em comum? De que os antepassados existem. E o povo africano se comunica com Deus através dos antepassados. Mas há uma coisa que nós temos que ter em conta. Mas Massango, quando vai para lá, em casa da avó, lá no campo, lá, não tem aquela árvore familiar, aquela que diz, meu filho, você não pode sair daqui sem visitar a árvore do vovô fulano. Não, na minha família não tem. Está a responder isso com aquele sorriso no canto da boca. O problema é que nós temos um princípio. Nós temos uma percepção. Nós partimos do pressuposto de que nós somos africanos. E se nós somos africanos, então, na nossa vida, em algum momento nós encontramos antepassados. E os mesmos antepassados são aqueles que nos ajudam nas nossas vidas. Quando, na verdade, não são antepassados, não são defuntos.
Mas da expansão europeia, os africanos acreditavam, sem dúvidas, nas árvores, acreditavam nesses entes superiores, mas acreditavam necessariamente em mortos, acreditavam nos avós. Parece que são mais avós, né? Nunca é tio. Quando o primo morre, ele não é necessariamente alguém importante, mas o tio, o avô, tem um papel muito importante para o africano. Por vezes, nós temos crianças que nascem, são dadas o nome, e depois de algum tempo ficam a chorar. E a solução para estas crianças é mudar de nome. Não são os mortos a falarem. Quitéria, eu não gosto de falar usando especulações, porque ouvi falar, porque Nada, eu ouvi... Não, só não sei se é verdade, não é? eu falo com certeza, porque eu sou a voz da experiência. Foi por pouco para não sair da vida do curandeirismo. Eu já fui um curandeiro. Eu já fui um curandeiro. Então, eu falo com convicção, falo com a certeza. Eu agora estou a descobrir convidado. Eu falo com toda a convicção. Então, no momento em que aconteceu isso, eu na altura ia à faculdade. Já estava para terminar a faculdade. Isso foi no 3º ano. Quando a minha mãe morre, o que acontece? Aqueles espíritos, porque ela tinha um certo dom. Nós, nas famílias moçambicanas, africanas, em algum momento nós podemos perceber que há um espírito que em algum momento é hereditário. Esse espírito pode sair da mãe para o filho, etc. Então, ela era curandeira? Não era curandeira, mas ela possuía esse espírito. Mas ela fazia de tudo para aquele espírito não o atacar. A única maneira Desculpa interromper-lhe, mas eu faço a seguinte questão. A sua mãe era da mesma religião que o seu pai, certo? Sim, da mesma religião. Em uma conversa disse-nos que a religião do seu pai acredita. Sim, na religião dos meus pais, isso é normal. Então, acreditam. Ela chegava de certa forma a usar o dom que tinha. Sim. Advém do espírito que está aqui a... Sim, ela usava aquele dom na igreja. Sim, usava aquele dom e muitas vezes... Quer dizer, estamos a transformar o curandeirismo, estamos a colocar o curandeirismo dentro das igrejas? Olhando para a sociedade atual, para os pastores, apóstolos atuais, nós encontramos curandeiros modernos. A diferença é que eles tratam muitas pessoas ao mesmo tempo, diferentemente daquilo que acontecia ontem, de você entrar na palhota, ser tratado uma e única pessoa. Hoje, pode ser uma fila, e essas pessoas recebem as profecias em massa. Nós temos curandeiros modernos. O termo curandeirismo agora foi modernizado, agora foi mudado. São curandeiros. Nós encontramos curandeiros modernos. A diferença é que eles não trazem aquela roupa vermelha, aquela roupa preta, aquela roupa branca. Não trazem aquela roupa. Trazem um fato, um terno. Mas, na verdade, eles são curandeiros. São curandeiros. Contávamos aqui, Massango, também que, de certa forma, após a morte da sua mãe, o espírito que a família acredita existir, não é? Sim. Dentro da vossa família, passou dela para si. Sim, isso? Aquele espírito, após a morte da minha mãe, aquele espírito passou para mim. Esse espírito, a partir do momento em que passa para mim, a minha vida começou a mudar. Eu já estava para terminar a minha licenciatura. E já estava no 3º ano, no 2º semestre. Então, comecei a ver o que acontecia na vida das pessoas, sem saber o porquê. Eu procurei perceber o que está acontecendo comigo. Massango, não ver nada aqui, hein? Agora já não vejo.
Eu não entendia o porquê. Eu conseguia ver o ponto, a vírgula, tudo o que a pessoa fazia, tudo o que a pessoa pensava em fazer, conseguia ver tudo. Até então conseguia ver se a pessoa tinha ali o útero ou não, e depois já tinha forma de colocar. Brincadeira, Mação. É que o Mação gosta de dar esse exemplo todos os dias, não é? Não, é que esse exemplo é muito preocupante. Fazer aparecer um testículo é muito preocupante. Então, há que fazer um estudo profundo. Mas você também disse aqui há bocado, para Deus nada é impossível. E ao mesmo tempo, voltamos... Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Para Deus, nada é impossível. Então, Deus pode tudo, mas esses atuais, o que fazem não é por parte de Deus. Nós já conversamos muitas vezes em torno disso. Há outro naquela zona da... Mas você não conhece todos. Não, eu sempre recebo mensagens, recebo vídeos. Esse, por sinal, tem o meu apelido, é Massango. Ele faz aparecer dinheiro nas carteiras. É só entrar na igreja e vai fazer aparecer dinheiro na carteira. Vi um vídeo, ele fez aparecer dinheiro na carteira. Mas, uma coisa, só apareceu numa e única pessoa. Faz aparecer dinheiro na mala. Manda as pessoas comprarem malas e depois a pessoa pode tirar dinheiro, mas não pode olhar. Isso eu vi aqui. Não estou a dizer que não pode fazer. Pode fazer, mas não é por parte de Deus. E uma pessoa curar, dar novo útero, isso pode fazer, mas isso não é por parte de Deus. Então, voltando com a questão que a Quitéria colocava, então, foi por pouco para parar mesmo definitivamente de estudar, porque aquele espírito hereditário estava na minha vida, eu não conseguia fazer uma outra coisa. Então, tinha que seguir somente aquela vida. Eu fui ter com o meu professor, por sinal que é escritor africano, me deu aulas que tem a ver com tradições, tem a ver com esses espíritos e tal. Eu fui conversar com ele, professor, eu estou a passar nesta fase. Eu quero entender o que está acontecendo. Teologia. Isso aí foi na Universidade, Eduardo Mondlane. Professor, eu quero entender. O professor é escritor, escreve em torno das tradições africanas, escreve em torno desse pensamento africano. Eu quero entender, está a acontecer isso mais aquilo na minha vida. E não estou a conseguir me concentrar, não estou a conseguir estudar. Mas quando vou à igreja, dizem que é um espírito que está a me seguir. E eu tenho que fazer tudo o que o espírito diz. Então, numa primeira fase eu tentei resistir. Quanto mais eu resistia, aquele espírito entrava na minha vida e estragava a minha vida. Até o ponto de eu dizer, não, tem que seguir. Isso aconteceu. Estragou a minha vida, fechou as finanças, fechou os sentimentos, fechou a sorte, muita coisa. Até o ponto de eu seguir. Quando decidi mesmo seguir aquele espírito, quando decidi seguir aquelas sermões tradicionais. Espera, disse aqui algo. Na igreja diziam ter um espírito e que deverias seguir o que o espírito diz. A igreja é quem disse que deveria seguir numa perspectiva tradicional? Não, a igreja não disse que tinha que seguir uma perspectiva tradicional. A igreja tinha o escopo de modificar aquele espírito tradicional para funcionar na igreja. É o que tem acontecido muitas vezes na igreja dos seus familiares que tem. É por isso que muitos curandeiros... Na igreja dos meus familiares. Massango. Na igreja dos meus familiares. Ô Massango. Na igreja velha apostólica. Então, quando eu ouvi isso, eu parei, comecei a refletir em torno disso. Eu disse, na verdade, isto aqui não é de Deus. Eu andar a ver o que acontece com as pessoas, andar a ver os problemas das pessoas,
a andar a ajudar algumas pessoas, a andar a curar algumas pessoas. Mas não é Isto errado aqui ajudar, né? não é de Deus. Então fui tendo alguns conselhos. Foi a partir daí que eu comecei a ter... O que é que lhe fez seguir numa arena tradicional e não religiosa? Religiosa porque não aceitava. Religiosa não aceitava. Tinha que ser aquela perspectiva mesmo tradicional. Porque chega um certo momento que aqueles demônios querem se manifestar. E quando querem se manifestar, quando você tenta resistir, podem derrubar, até você pode perecer. Se você em algum momento não é forte. Então foi o que aconteceu comigo. Eu na altura não era forte. Me derrubaram. Eu tive que seguir. Aí entrei naquela vida do curandeirismo. Comecei a brincar com curandeiros, masiones, feiticeiros. Comecei a brincar com todos isso. E aí fui ensinado, e tive um pai que me ajudou, um pai espiritual, tradicional, que me ajudou a educar aqueles espíritos, a ensinar aqueles espíritos o que é que devem fazer, o que é que não devem fazer. Olha, nós vamos continuar esta conversa daqui a pouquinho, porque os nossos compromissos comerciais nos esperam, mas pare aí mesmo onde tinha um pai tradicional, porque nós queremos tentar perceber estas questões todas, e quando encontramos uma pessoa que nos conta as coisas na primeira pessoa, é o momento para aproveitarmos e fazermos todas as questões. Mas quero antes do intervalo, cumprimentar uma moça que acaba de mandar uma mensagem para mim, a Nilza. Nilza, sou eu mesma. A Nilza mandou uma mensagem a dizer: olha, Quitéria, estou a ver alguém parecida consigo na televisão. Sou eu, Nilza. Um beijo aí para si e continuação de um ótimo dia. Continue na nossa companhia. Vamos ao nosso breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já!